Cumprimento a igreja com a graça e com a paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria estarmos aqui, mais uma vez, reunidos neste que é o dia do Senhor, neste que é o momento que nós deixamos os nossos lares, as nossas casas, para estarmos aqui reunidos com a nossa família, a família espiritual, aqueles que são chamados por Deus desde a eternidade, aqueles que foram adotados. Então esta é a reunião daqueles que foram adotados como filhos de Deus. Por isso é tão especial estarmos aqui nesta noite. Por isso é tão maravilhoso a união dos nossos irmãos. Porque nós somos aqueles que fomos chamados especialmente por Deus desde a eternidade para fazermos parte, para compormos o corpo de Cristo. Corpo esse que o cabeça é Cristo. E é sobre ele e é sobre a sua palavra que nós vamos meditar nesta noite. Convido a igreja a ler juntamente comigo Jonas, no capítulo 1 e o versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que era para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou no navio, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio. Ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você, agarrado no sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não perecemos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde vem? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele lhes havia contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E Jonas respondeu: peguem-me e me lancem no mar, então o mar ficará calmo. Porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente,
porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Por muitas das vezes, nós focamos muito em saber qual é a vontade de Deus para nossas vidas. E afinal, nós amamos o Senhor. Então isso é bom. Nós reconhecemos Deus como o nosso Senhor, aquele que nos resgatou, aquele que nos salvou. Ele se importa conosco. Então é daí, é disso que nós tiramos essa necessidade, esse desejo de saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas também não é verdade que, em boa parte desses momentos de grandes decisões, na verdade nós sabemos muito bem qual é a vontade de Deus para nossas vidas? Ou pelo menos a decisão que mais agradaria a Deus. E mesmo assim, nós insistimos em fazer da nossa própria maneira. Nós preferimos seguir as nossas vontades do que a de Deus. E assim como Jonas, fugimos do que o Senhor nos ordenou. E você pode pensar, mas Mateus, Jonas recebeu uma revelação específica, particular para ele. Já eu, coitado de mim, nem aquelas profetadas neopentecostais eu recebo. Quem dirá ouvir a voz de Deus, receber uma ordem direta dos céus para a minha vida? Bom, eu entendo que nós temos essa necessidade de ver para crer. E não que isso seja ruim. Na verdade, é até estranho pensar que existam cristãos que vivam sem querer ter essas experiências profundas e extraordinárias com o Senhor. Mas o que é uma preocupação honesta e sincera daqueles que amam e temem a Deus e que querem conhecer profundamente ao Deus, pode se tornar uma grande preocupação e uma grande ansiedade quando não vivemos experiências como a de Jonas. Não que isso não exista mais, não que isso não possa acontecer hoje na minha e na sua vida, mas já não é tão comum. E não é tão comum porque nós recebemos a grande revelação que é a Escritura. A Escritura, o cânon, já está fechado. Tudo o que nós precisamos já foi revelado. Está escrito nas Sagradas Escrituras. E é por isso que nós lemos e meditamos nas Escrituras diariamente, para sabermos qual é a boa, perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Mas é triste ver pessoas aflitas e ansiosas por não receberem uma confirmação especial, extraordinária, vinda diretamente dos céus. É muito comum isso no meio evangélico. Porque muitas das vezes nós confiamos muito mais em experiências particulares e individuais do que o que nos é orientado através das Escrituras. E essa ideia vem da religião primitiva, vem de outras religiões que não o cristianismo. Porque eles não sabiam de onde tirar o seu Deus. Diferente do cristianismo, eles não tiveram um Deus que se revela. Mas nós não. Nós temos um Deus que se revelou a Moisés. Nós temos um Deus que se revelou durante a história. E nós temos um Deus que nos entregou a revelação de todo o seu plano, que é a Escritura. Nas outras religiões, eles não sabem qual é o desejo dos seus deuses. Então, eles tentavam de diversas formas agradar a esse Deus para que eles lhe ajudassem. Mas essa é a nossa diferença. O nosso Deus foi revelado. A sua vontade para as nossas vidas foi revelada. Nós temos
as Escrituras como guia, como fonte de direcionamento para as nossas vidas. Mas mesmo sabendo disso, muitas das vezes nós achamos que a leitura da palavra, o falar de Deus através das Escrituras, é uma forma inferior do que é comparada com Jonas, Moisés, Jó, José. Mas isso, na verdade, é justamente o contrário. Eu tenho certeza que Moisés, Jó, José, Davi, Jonas, todos tiveram experiências extraordinárias com Deus, mas tenho certeza que todos eles dariam tudo para conhecer e ter em mãos a revelação extraordinária, que é o grande plano de salvação para a humanidade, que é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para nos salvar, para redimir os nossos pecados, para termos o véu rasgado e o livre acesso de sentir a presença de Deus, de falar com eles todos os dias. Tenho certeza que todos esses homens dariam tudo para ter a revelação da palavra de Deus em suas mãos, como nós temos hoje. Mas nós ansiamos tanto, na verdade, ter a revelação que eles tiveram. Então, irmãos, não. Essa forma de receber, de ouvir a voz de Deus, de entender os desejos dele através da Escritura, não é inferior do que ouvir audível a voz de Deus, do que receber fogos do céu, do que receber um sinal extraordinário. Então não fique triste, ansioso, depressivo, se você não recebe, se você não sente este chamado extraordinário. Porque a grande revelação, a maior revelação de todas, está na Escritura, está naquilo que nós temos hoje e naquilo que nós podemos livremente ler diariamente. Mas então, por que se Jonas, tendo um chamado específico e particular de Deus, ouvindo a voz de Deus, ele fugiu mesmo assim? Bom, isso nós encontramos no capítulo 3 e capítulo 4. E nós entendemos que Jonas não queria que Nínive fosse salva. A palavra diz em Jonas, no capítulo 3 e versículo 10. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. Agora, no capítulo 4, do versículo 1 ao 3. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em se irar e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Então é aqui que nós entendemos que, na verdade, Jonas fugiu, mesmo sabendo que era Deus que estava falando com ele, menos tendo certeza do chamado de Deus para a sua vida, ele queria fugir, porque ele sabia que, ouvindo a palavra de Deus, pelo menos uma pessoa se converteria dos seus maus caminhos. E ele não queria isso. Ele queria que Nínive fosse destruída por Deus. Ele sabia, e por isso que ele diz que Deus mudou de ideia, porque ele sabia que Nínive seria condenada e destruída por Deus pelos seus pecados contra Israel. E ele diz que mudou de ideia não porque Deus iria fazer uma coisa e, como nós, seres humanos, mudou de ideia porque achou que seria melhor fazer de outra forma. Não. Aqui Jonas usa o que os teólogos chamam de antropomorfismo, que é dar forma humana. Então, ele usa essa palavra arrependimento, porque ele sabia que, pelas atitudes, pelas ações do povo de Nínive, eles seriam condenados por Deus. Mas se eles se convertessem dos seus caminhos maus, se eles arrependessem dos seus pecados, eles encontrariam perdão em Deus. E era isso que ele não queria. E por que ele não queria? Ele não queria porque Nínive era uma grande cidade, que tinha um grande exército,
E esse exército era violento contra os seus inimigos, e pior, eles se orgulhavam disso. Essa era a fama de Nínive. Os assírios eram inimigos de Israel. Tendo derrotado o reino do norte, Israel foi forçado a pagar tributos durante muitos anos. Em várias referências no Antigo Testamento, nos profetas, eles expressam o ódio a Nínive pelos prejuízos que eles causaram a Israel e às nações vizinhas. Então, havia um desejo claro de vingança contra esse inimigo, que era por toda Israel considerado um inimigo desprezível. É nesse contexto histórico que se dá o chamado de Deus para Jonas ir até Nínive. Os assírios haviam subjugado o povo de Deus e agora receberiam um profeta de Deus. E Jonas sabia que a exposição de Nínive à revelação da palavra de Deus os levaria ao pleno arrependimento e o consequente perdão daqueles que fizeram tanto mal ao povo de Israel. Jonas, como profeta, conhecia a misericórdia de Deus. Sabia que era tão grande que seria o suficiente para que Deus perdoasse todos os pecados daquele povo. Mas, particularmente, por conta do seu histórico com Nínive, Jonas não queria que Deus os perdoasse. Esse pensamento de Jonas nos leva a entender por que nós fugimos. Tudo bem, eu entendo por que Jonas fugiu. Ele era um ser humano, ele tinha suas falhas, os seus defeitos. E nós entendemos o porquê ele fugiu. Talvez seja até justificável por um ser humano isso. Para Deus não, porque Deus perdoa, apesar dos seus pecados, dos seus erros. Mas para nós, seres humanos, o sentimento de vingança é normal. Não é certo, devemos buscar o arrependimento, nos converter desses caminhos, mas é comum. É compreensível, porque nós temos que ser compreensíveis com Jonas, porque nós sabemos que muitas das vezes nós pensamos assim. Mas por que nós fugimos do Senhor? Porque nós agimos da mesma maneira que Jonas agiu. De onde vem a fonte dessa fuga de Jonas e nossa? E a resposta é porque nós temos sede, nós temos anseio por autocontrole, por soberania. Nós queremos controlar todas as decisões das nossas vidas e até as consequências, porque nós queremos que tudo aconteça da nossa própria maneira. Desde a queda em Gênesis 3, o ser humano busca por satisfazer os seus desejos, mas também busca por autonomia, independência e, pior, soberania. A busca de Adão, aquele que era o nosso representante no Éden, era por autonomia. Em outras palavras, ele queria um governo independente de Deus, movido somente pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios desejos, sem o Criador. Ele queria o Éden e todos os seus benefícios, mas ele não queria as visitas de Deus no fim das tardes. Essa era a sua reivindicação. Era uma busca por autonomia, por um governo movido pelos seus próprios interesses, sem nenhuma interferência de Deus. Esse era o desejo que dominava Adão e Eva. E viver neste mundo sem levar em consideração a vontade do Criador é como se nós jogássemos a queda, os nossos pecados, para debaixo do tapete. Nós queremos fugir da presença de Deus e aproveitar de um Éden sem Deus. Adão e Eva eram os nossos representantes. Nós herdamos o seu pecado. Nós herdamos esse desejo por autonomia. Nós herdamos esse desejo por viver uma vida neste mundo sem considerar a vontade de Deus. Em resumo, é querer desfrutar da criação sem aquele que foi o Criador de tudo. É por isso que nós fugimos.
Nós corremos em busca de independência. Queremos agir da forma que é melhor para nós, ou pelo menos que nós achamos que é melhor para nós, e não da forma que sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é hoje, que foi ontem, é hoje e será para sempre, quer para nós. Mas, ao fugirmos de Deus, nós nos esbarramos em um obstáculo, o mesmo de Jonas. Quando nós lemos anteriormente, Jonas capítulo 1, no versículo 4, que o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. E quando lemos no capítulo 1, no versículo 17, que o Senhor ordenou um grande peixe que engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nós nos esbarramos, nós conhecemos, somos confrontados pela soberania de Deus. Justamente aquilo que nós queremos, que nós desejamos, a soberania do homem, a independência, o autocontrole de Deus. Mas nas Escrituras, na história de Jonas, nós nos esbarramos com a soberania do Senhor, o controle do Senhor, a independência de Deus e não as nossas. É isso que nos é revelado nas Escrituras, é isso que é nos apresentado na história de Jonas. Deus é Senhor sobre os mares, sobre os céus, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo aquilo que há na terra, porque tudo isso foi criado por Ele. Ele é soberano sobre todas essas coisas, porque Ele é o Senhor, Criador de todas as coisas. E eu acho que aqui a gente pode parafrasear, e acredito que até os marinheiros presentes no navio de Jonas puderam parafrasear o que os discípulos falaram durante a tempestade. Quem é este Deus que até o vento e o mar lhe obedecem? Este Deus é o Deus soberano sobre todas as coisas. Este é aquele que é o Criador de todas as coisas. Este é aquele que tudo lhe obedece, porque tudo foi criado por Ele. Nada foge do seu controle e da sua soberana vontade. Não há para onde fugirmos. Não tem para onde irmos a ponto de escaparmos da vontade soberana de Deus para as nossas vidas. E isso é o que lemos nas Escrituras, quando nós vemos o depoimento, a exclamação, a liberação de toda angústia, de todo sentimento de Davi, no Salmo 139, quando ele diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. O Senhor observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. E agora, para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Agora, se tomo as asas da alvorada, me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará e a Tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior. Tu tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As Tuas obras são admiráveis.
e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos, afastasse de mim os homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Mas sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me que conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqui nós temos um desabafo de Davi, onde apesar do seu sentimento de fuga, desejo de se esconder, de ir no lugar mais profundo da terra, de viajar pelo mar mais profundo, o mais distante da terra possível, subir no lugar mais alto possível, ele sabe que ainda assim ele não vai conseguir fugir da vontade de Deus. Ele sabe também que existe dentro do seu coração um ódio, um desejo de vingança contra os inimigos, assim como Jonas. Mas ele pede para que o Senhor tire esse desejo do seu coração, purifique o seu coração. É isso que nós devemos fazer diariamente. Davi foi, assim como Jonas, um personagem bíblico que quis fugir da presença de Deus, mas se esbarrou na soberania. Se deu conta que no mundo não há lugar para se esconder daquele que é Senhor sobre o universo. Irmãos, em toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, Deus nos chama a reconhecer a sua soberania e confiar no seu cuidado, no cuidado daquele que é Senhor sobre todas as coisas. Nós tentamos fugir por diversos motivos, medo, vergonha, ou por simplesmente não queremos agir da forma que Deus entende ser melhor para nós. Davi tentou fugir, mas nessa tentativa desesperada de fuga, ele percebeu, diferente de Jonas, que a vontade soberana de Deus é o melhor caminho. Pois Ele é aquele que nos conhece desde antes da criação. Aquele que nos conhece na eternidade. Aquele que nos conhece antes mesmo dos nossos pensamentos. Aquele que conhece os nossos pensamentos antes mesmo que eles surjam em nossa mente. E ainda mais, Ele é aquele que nos conhece antes de nós sermos formados. Antes de nós existirmos, Ele já nos conhecia. É esse o Deus que se apresenta nas Escrituras. É nesse Deus que nós devemos confiar. É nessas verdades que devemos nos agarrar. Quem melhor para cuidar de nós, senão o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que sempre será? Este é o pensamento que deve reinar em nossas mentes. Eu sei que é difícil. Se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, se para ele foi difícil, se para Jonas, que ouviu a voz de Deus, que ouviu o chamado de Deus pessoalmente e particularmente para ele, foi difícil, quem dirá para nós? Que dirá para nós que somos seres humanos falhos? Seres humanos que, comparado a Deus, somos desprezíveis. Será difícil para nós, sim. Será uma batalha dura. Mas nós devemos fazer assim como Davi.
devemos abrir o nosso coração para Deus e falar: Deus, eu tentei fugir do Senhor mesmo. Deus, eu não queria que o Senhor perdoasse essas pessoas. Esse é o sentimento do meu coração, Senhor. Confessar os seus pecados, os seus desejos pecaminosos a Deus e falar: mas Senhor, o Senhor é aquele que me conhece, que sonda o meu coração, que sonda os meus pensamentos antes mesmo deles se formassem em minha mente. Então, Senhor, purifica a minha mente, purifica o meu coração. Que eu lembre daquilo que o Senhor revelou nas Escrituras, que eu lembre das passagens, que eu lembre dos acontecimentos históricos, das histórias narradas nas Escrituras, que eu lembre da tua soberania, que eu lembre que tu és o Senhor Criador dos céus e da terra, que eu lembre do teu sacrifício na cruz para redimir os meus pecados, para que eu possa aprender a descansar e confiar no Senhor. Porque é fácil pensar agora que nós ouvimos todas essas histórias, assim que as Escrituras esbofetearam a nossa cara com a sua soberania, é fácil nós pensarmos: não, realmente é o melhor caminho. Mas no nosso dia a dia será muito difícil. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos subir aqui, vir aos domingos, dizer que vai ser fácil, que vai ser simples ter uma vida temente ao Senhor. Não, será muito difícil. Mas é lendo as Escrituras, é exclamando a Deus o seu sentimento, é sendo honesto e sincero com Deus, como Davi foi. Falando: Senhor, sem ti eu não consigo. Sem a tua mão me sustentando eu não vou conseguir. Mas eu sei, eu ouvi falar nas Escrituras que o Senhor é o Deus Criador dos céus e da terra. Eu ouvi falar no culto de domingo que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então me ajuda a lembrar diariamente disso. Me ajuda, Senhor, sonda o meu coração, transforma a minha mente, purifica o meu coração, para que eu me lembre destas palavras diariamente, por todos os dias, a todo momento. Que eu lembre em todos os lugares que tudo pertence a Ti. Que o vento, que os mares, que os animais, tudo lhe obedece. Que nada foge do Teu controle. Que mesmo que eu consiga fugir o mais profundo possível, o mais longe possível, ainda assim, eu não vou conseguir fugir da Tua vontade. E que isso não me cause medo, angústia, sofrimento, mas que a Sua soberania, na verdade, me traga conforto. Que ao lembrar dessas histórias, eu não tenha medo do Senhor, mas eu aprenda a descansar e confiar. Porque eu sei que nós fomos chamados por Deus. Em Efésios capítulo 1, Paulo nos revela que nós temos um chamado especial de Deus. Fomos chamados para sermos filhos. Melhor, fomos adotados para sermos filhos. Nós não merecíamos. Nós não éramos dignos de receber esta herança. Mas Deus, por amor, por graça, o favor imerecido, nos tornou co-herdeiros de Deus, juntamente com Cristo. Esse é o Deus soberano, que nos amou desde a eternidade, apesar, não levando em consideração os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Precisamos aprender a descansar e confiar no Deus soberano, que nos amou de tal forma que nos deu o seu único Filho para redimir os nossos pecados e estarmos... O Deus que enviou o seu único Filho para redimir nossos pecados e aquele que está pronto a perdoar os pecados daqueles que podem ter feito tantos males, como o povo de Nínive. Mas esta é a mensagem de Deus. Este é o anúncio das boas novas. Deus está pronto a perdoar aquele que se arrepende, apesar dos seus pecados.
Essa é a história que nós encontramos em Jonas. Essa é a história que nós encontramos em Davi. Essa é a história que nós encontramos em todas as Escrituras. Seres humanos, pecadores e falhos. Que mesmo sabendo que Deus é soberano, que mesmo sabendo que Deus existe, que mesmo ouvindo a voz de Deus dizendo vá para lá, mesmo assim, esses personagens históricos, esses personagens bíblicos fugiram. Porque dentro do coração deles existe a mesma coisa, o mesmo mal que tem em nossos corações. Aquilo que nós herdamos no jardim do Éden, aquilo que nós herdamos através de Adão. Mas a grande mensagem das Escrituras, e nós não podemos encerrar uma mensagem sem antes nos lembrarmos de que a grande mensagem das Escrituras, o grande anúncio do Evangelho, é que Deus enviou o seu único Filho por amor, para morrer por cada um de nós, para perdoar este pecado. Paulo nos diz que Adão era o nosso representante no Éden, e por causa dele o pecado entrou em nós. Nós herdamos o seu pecado, nós herdamos essa maldição. Mas existe um segundo Adão, e este é Cristo. Cristo nos representou na cruz. Cristo morreu no nosso lugar, para expiar, para perdoar e redimir os seus pecados. Não existe pecado tão grande que o sangue de Cristo não seja suficiente para perdoar. E quando nós falamos que o nosso pecado é tão grande que Deus não pode nos perdoar, que não somos aptos, que não merecemos o seu perdão, então nós declaramos que o sangue de Cristo não é tão poderoso. Então, na verdade, de ser um pensamento piedoso, se torna num pensamento pecaminoso, declarando que o sangue de Cristo não é tão poderoso assim, mas não, ele é tão poderoso que é suficiente para lavar, para perdoar o pior dos pecadores. Então, meus irmãos, este é o meu desejo. É isso que o Senhor quer colocar em nossos corações diariamente. Nós devemos ter reconhecimento que nós somos falhos, que nós somos pecadores. Que por medo nós fugimos. Que por causa do nosso desejo por autocontrole, por anseio de não termos as coisas agindo da nossa maneira, nós fugimos. Mas nós, ao fugirmos, nos deparamos com a soberania de Deus. Nos deparamos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E é neste momento que nós conhecemos verdadeiramente a Deus. É neste momento que Jó conheceu verdadeiramente a Deus. Depois de passar por todo o sofrimento, por todas as angústias, somente no final, no fim de sua vida, no fim da história de Jó, que ele fala: Senhor, antes, quando eu tinha tudo, família, riqueza, empregados, eu só conhecia o Senhor de ouvir falar. Mas agora, que eu não tenho família, que eu não tenho amigos, que eu não tenho dinheiro, que eu não tenho nada, não tenho saúde, agora sim, eu o conheço verdadeiramente. Então é nestes momentos de sofrimento, de angústia, que o Senhor nos revela a sua soberania, porque aí nós percebemos quão pequeno nós somos e quão grande é o nosso Deus. Então este é o pensamento que nós devemos ter diariamente. Somos pecadores, mas Deus é soberano. E apesar das nossas falhas, Ele nos amou e enviou o seu Filho para nos salvar, para redimir os nossos pecados, para nos perdoar. Esse é o Deus em que nós confiamos. O Deus que é o Senhor Criador dos céus e da terra. O Deus cuja a vontade é boa, perfeita e agradável. Não será fácil lembrar disso nos momentos difíceis. É por isso que nós devemos continuamente orar a Deus e clamar a Deus pedindo que nos traga à mente, nos traga à memória, nos momentos de sofrimento, todas essas mensagens sobre a soberania, sobre o autocontrole de Deus, sobre a boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Esse é o Deus que nós confiamos. Esse é o Deus que nos chamou para sermos o corpo de Cristo, para estarmos juntos, unidos uns aos outros, louvando, adorando a Deus sobre todas as coisas.
gostaria de convidar a igreja a orar juntamente comigo, clamando a Deus. Confesse os seus pecados, clame a Deus neste momento. Este é o momento que você tem para reconhecer a sua pequenez, a sua falha, e reconhecer e ser confrontado pela soberania de Deus, ser confrontado pelo grande poder de Deus. Então eu peço que ore reconhecendo e confessando os seus pecados e clamando para que Deus coloque em sua mente, em seu coração, este sentimento de conforto, de descanso naquele que é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Oremos. Senhor Deus nosso Pai, estamos aqui reunidos, nos colocando de joelhos, Senhor, nos prostrando diante do Senhor, nos humilhando diante de Ti, Senhor, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas. Senhor, sabemos que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que não há nada que foge do Teu controle. Nós temos esses ensinamentos, mas nos ajuda, Senhor, a lembrar disso todos os dias, porque esta é a nossa maior dificuldade. Este é o nosso maior desafio, Senhor. Lembrar da Tua soberania e lembrar que o Senhor está no controle de todas as coisas, em todos os momentos. Então é isso que nós Te pedimos, é isso que nós Te clamamos, Senhor. Nos enche do Teu Espírito, até que nós sejamos transbordados da Tua presença, para que todos os dias, diariamente, continuamente, nos lembremos dessas histórias, nos lembremos daquilo que o Senhor tem trazido para nós, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. E que apesar de não termos momentos extraordinários, que apesar de não possamos ouvir a Tua voz audivelmente, Senhor, que nós aprendemos a confiar no Senhor através das Escrituras, através daquilo que nos foi revelado, porque nós sabemos, Senhor, o que o Senhor fez, nós sabemos o que o Senhor faz, e através das Escrituras nós sabemos o que o Senhor fará. Então nos ajuda, ó Pai, a descansar e confiar no Teu poder, na Tua soberania, Senhor. Nos ajuda a lembrar diariamente, Senhor, do Teu poder, da Tua glória, da Tua grandeza, Senhor, para que nós possamos descansar e confiar, Senhor, e que possamos viver tranquilamente, aguardando a Sua volta, aguardando a vinda daquele que irá nos resgatar deste mundo, para aí sim, com corpos glorificados semelhante aos de Cristo, possamos nos encontrar com o Senhor verdadeiramente e sentir a Tua presença, Senhor. Nós sabemos desta promessa, mas nos ajuda a lembrar diariamente. Este é o nosso desafio, é isso que nós Te pedimos, Senhor, no santo nome de Jesus, Pai, é isso que nós clamamos. Amém. Nesse momento, vamos ficar de pé e